Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula nossa aí da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio Castro. Hoje quem vai falar para nós é a doutora Cíntia, nossa médica intensivista, preceptora também da nossa residência. Vai falar sobre resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma. É um tema importante, apesar da gente não ter muito trauma, né, relacionado a acidentes, mas fala também dos traumas de uma forma geral, trauma cirúrgico, de outras naturezas que não trauma só propriamente dito, né, de acidentes. Peço a todos que deixem os áudios fechados, vídeos abertos. No final a gente abre aí para conversa e troca experiência e dúvidas. Obrigado mais uma vez, Vicente. Boa aula para nós. Obrigada, chefe, pela apresentação. E eu achei um tema bem oportuno da gente trazer aqui nas aulas de quarta, porque a resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma, eu acho que é o cotidiano de todos os dias no CTI, né? Seja por um trauma, não é a nossa prática diária, mas pelos insultos cirúrgicos que a gente recebe, os insultos relacionados à sepsis e todos os outros choques que vêm e vão demandar uma resposta endócrino do nosso organismo. Então, o conceito da resposta da REMIT é aquele conjunto de manifestações clínicas e humorais frente ao insulto tecidual, seja ele direto ou indireto, programado ou não, e que tem como objetivo de garantir agudamente uma quantidade de fluxos de micro e macronutrientes, principalmente para a região encefálica e para o tecido lesado. De intensidade variável, e vai variar com o quê? Quando o insulto é programado e não programado. Por exemplo, quando ele é programado, eu consigo determinar o status nutricional do paciente antes. Por exemplo, o paciente bem nutrido, ele vai ter uma resposta, uma remite mais atenuada. Obesos, por exemplo, que são aqueles pacientes naturalmente inflamados, crônicos, eles também costumam tolerar melhor, porque eles já vivem nesse ambiente inflamado, inflamatório contínuo, constante. Por exemplo, a gente tem aquele paradoxo do obeso no COVID, né, na SARA. Pacientes que são obesos tiveram melhores desfechos em SARA por causa desse ambiente inflamatório. E pacientes como idosos, crianças e os imunossuprimidos também vão ter a remite atenuada. Os adultos jovens são aqueles que vão ter a resposta, a remite mais intensa. Também vai ter a ver com estudo físico, né? Seja ele direto ou indireto. Por exemplo, direto, um paciente com SARA e com pneumonia bacteriana pulmonar, né? Uma pneumonia que vai gerar uma SARA, é direto. E indireto, uma pancreatite, que vai gerar uma SARA. E seja ele infecciosa ou não infecciosa. A primeira onda de resposta é aquela resposta adrenérgica, catecolaminérgica. Ela é aguda, ela é rápida, e vai ser por via dos receptores alfa e beta. O que vai acontecer? Eu vou gerar uma vasoconstrição importante nesses receptores, com que intuito? Eu vou levar a uma centralização da volemia. Para quê? Aumentar o meu retorno venoso, distender meus cardiomiócitos, aumentar minha pré-carga, conseguir gerar fluxo e, com isso, perfundir melhor os órgãos, principalmente o cérebro e o tecido lesado. E, em menor grau, eu vou levar uma lipólise e uma glicogenólise. A segunda onda é aquela do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o quê? A gente vai estimular o aparato justaglomerular, vai estimular a renina, que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, que pela ECA vai converter o angiotensina 1 em angiotensina 2 e no córtex adrenal e liberar aldosterona. Qual que é o objetivo da aldosterona? Aumentar a minha absorção de sódio, aumentar a minha osmolaridade, e com isso eu vou fazer uma troca. Eu vou jogar para fora potássio e hidrogênio.
Então, é aquela hipocalemia que a gente vê na resposta no paciente crítico, inflamado, agudo. Ele vai estar normalmente hipocalêmico, é por causa dessa troca da aldosterona. A terceira onda, ela bate junto com a segunda, é do ADH. O que o ADH vai fazer? Ele vai lá no ducto coletor, vai estimular a absorção de água nos receptores V2, que são os de aquaporina. Com isso, também eu vou aumentar a minha volemia. E com isso, eu vou gerar aquela oligúria funcional no pós-operatório, porque eu estou absorvendo essa água livre no ducto coletor. Além dos receptores V2, que vão estar no ducto coletor, eu ainda tenho os receptores V1 e o V3. O V1, ele tá na região esplânica, e com isso eu vou fazer uma vasoconstrição não alfa, também tentando centralizar a volemia, e os receptores V3 vão estar na regulação do hipotálamo. A quarta onda é a onda de resposta do cortisol, né? O cortisol, como é que é essa resposta? O hipotálamo vai estimular o TRH, que vai estimular a corticotropina. A corticotropina vai na hipófise. A hipófise vai liberar o PONC. O que é o PONC? O PONC é um proópio melanocortina, que vai ainda estimular 3 outros hormônios, que é o ACTH, que é o mais importante para a gente, né, que vai no córtex adrenal e vai liberar os glicocorticoides. E os outros dois são o MSH, que é o hormônio estimulador de melanócito, e vai liberar também o outro, eu esqueci. Vou lembrar no final da aula, eu conto para vocês, mas são 3 que vão ser estimulados pelo PONC. O cortisol vai elevar a uma proteólise e uma lipólise, mas principalmente sensibilizar os receptores alfa para melhorar ainda mais a resposta adrenérgica. Então, é sensibilização de catecolaminas que é o objetivo do cortisol. E é por esse mesmo motivo que a gente dá corticoide exógena, né, no paciente com sepsis. E aí, agora a gente começa a falar da insulina. A insulina é o primeiro hormônio que vai estar reduzido. Os efeitos orgânicos, fisiológicos dela é principalmente no anabolismo, né? Eu até brinquei outro dia com o Fábio, que eu falei assim, na vida só o amor e a insulina constrói. Por quê? A insulina é um hormônio anabolizante. Então, a gente vai estimular tanto o metabolismo lipídico e proteico. A insulina vai estimular a entrada de aminoácidos, né, na célula para gerar síntese proteica. Da mesma forma, vai estimular a entrada de glicose, que vai ser metabolizada em acetil-CoA e ácidos graxos, e em glicerol, que vai ser metabolizado em triglicerídeos. Mas, na remite, ela está reduzida. E, com isso, uma das coisas que a gente sempre lembrar, como ela está reduzida, para quê? Para estimular que o ambiente intravascular esteja com aumento de glicose. Eu tenho que disponibilizar essa glicose para o meu paciente que está sobre a remite na fase mais aguda. Com isso, eu vou levar uma hiperglicemia. E aí que vem o problema, porque a gente já sabe, né, já tem alguns anos, que tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia matam muitos pacientes críticos do CTI. E que hoje o ideal é a gente manter uma taxa normoglicêmica, que seria entre 140 até 180. E mais ainda, o ideal é a gente manter essa taxa contínua. Chama VRG, é uma taxa contínua. Fico imaginando que no futuro a gente vai ter tipo um oxímetro que vai ficar medindo essa taxa de glicemia contínua. E essa variação é deletéria, mas a gente manter a constância é o que seria o ideal nos nossos pacientes críticos. E aí, eu acho interessante a gente sempre pensar o seguinte, qual que é o paciente que tem maior mortalidade? O paciente 1, que é diabético prévio e está hiperglicêmico. O 2, que não é diabético e está hiperglicêmico. E o paciente 3, que é diabético e está normoglicêmico. O que vai ter maior mortalidade é o paciente 2, que não é diabético e está hiperglicêmico, porque ele está realmente ali numa resposta inflamatória muito importante. O segundo lugar é o paciente 1, e o último é o paciente 3, que está diabético, mas que está com a glicemia controlada.
Então, na remite, a gente vai ter a redução da insulina e o aumento dos contrarreguladores, que é o glucagon, né? O glucagon vai estimular essa hiperglicemia, essa disponibilização de glicose para o meio intravascular para ser utilizado. Então, a gente vai aumentar a glicogenólise, a gliconeogênese e, em menor grau, a proteólise e a lipólise. E os hormônios tireoidianos, como é que eles estão? Né? Os hormônios tireoidianos, a gente já sabe que são, né, mais metabólicos. É produzido no hipotálamo TRH, que vai na hipófise e vai liberar o TSH, e que vai liberar o T3 e o T4. Na resposta endócrina metabólica, todos esses hormônios vão estar reduzidos, exceto o T3 reverso. E foi exatamente esse gráfico que caiu até na prova do ano passado, na prova da AMIB, qual que era o único hormônio que estava alto. A gente chama isso de síndrome do eutiroideu doente. O TSH, o TRH, o T4 e o T3 vão estar reduzidos e o T3 reverso vai estar aumentado. Eu acho interessante a gente entender o que é o T3 e o T4. Né? O T3 é a forma ativa e o T4 é a inativa. A gente, quando vai transformar o T4 em T3, ocorre uma retirada de iodo da posição 2. Com isso, eu viro o T3. E quando eu vou fazer o T3 reverso, eu vou tirar o iodo na posição 3. E aí eu vou gerar o T3 reverso. Então, o que muda da molécula é só aonde está o iodo ligado, no anel aromático. Quais outros vão estar aumentados? O GH, que é hiperglicemiante e lipolítico. Quando o pessoal até usa GH aí para dietas de emagrecimento, ele causa realmente uma lipólise, mas a gente gera um diabetes fármaco-induzido, que ele pode ficar mais hiperglicêmico o paciente. Vai ter aumento do óxido nítrico, que vai gerar uma vasodilatação, uma redução da pós-carga, e vai aumentar ainda mais o estímulo às citocinas. E vai ter um paciente acidótico, né, que vai ser reflexo de um aumento aí de um turnover, seja de conversão de piruvato, lactato, por aumento da via glicolítica e entre outras alterações que a gente já sabe que é uma resposta adrenérgica muito importante nesse paciente. E as alterações imunológicas? A gente tem principalmente o aumento de interleucina 1, que é miocardiotrópica, ela que é responsável, por exemplo, por aquelas alterações de miocardiopatia séptica induzida. A interleucina 6, que vai se ligar mais ao sistema nervoso central e rim. O TNF-alfa, que vai ser responsável principalmente pela hiporexia, pela anorexia no pós-operatório, né? O paciente está sem apetite, a gente chama ele de caquexina. E também pelo aumento da temperatura, né, na fase inicial. Além do aumento dos marcadores inflamatórios, que são PCR, VHS, pode ter aumento também de leuco. E resumindo, então, o que vai estar aumentado? Adrenalina, nora, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, o ADH, cortisol, glucagon, GH, óxido nítrico e lactato. E o que vai estar reduzindo? A insulina, a testosterona, que eu não falei muito, mas é um hormônio anabólico, né? Então, é justo que ele esteja reduzido. E os hormônios tireoidianos, que também são hormônios mais de metabolismo, de hipermetabolismo. Então, a gente vai ter uma fase inicial, que vai ser a fase de inflamação da CIS, e depois a fase da CARS, que é a resposta inflamatória, da atividade inflamatória persistente, sim, crônica já, mas que já vai estar compensada, ou seja, compensada. E aí vem a classificação, né, da REMIT. A gente tem uma classificação mais antiga, que é da ESPEN, o último guideline acho que foi de 2019, um pouco mais antes de 19, que eu vou falar do 19, e a gente tem duas classificações, que é a fase EB e a fase FLOW. A fase EB é aquela fase de refluxo de glicose, né, para o meio intravascular. Então, é aquela fase hiperaguda, de instabilidade hemodinâmica. É aquele momento que o paciente foi admitido no CTI, menos de 24 horas. E a fase FLOW, que é a fase de refluxo.
não, de fluxo, que é a fase já de instabilidade metabólica. A gente vai ter um momento inicial de catabolismo e depois de um anabolismo. Ou seja, a fase EB, a fase inicial aí, 24 horas, a gente vai ter uma diminuição do metabolismo, do gasto energético, e depois a gente vai começar a ascender, chegando já na fase de flow, que é a fase que eu já vou ter um aumento aí do meu metabolismo de novo, até cair e virar uma resposta compensada. Na fase EB, então, vai ser aquela menos de 24 horas, eu vou ter a manutenção do volume sanguíneo e tentar estabelecer as funções vitais, vou ter queda da temperatura, um aumento da frequência cardíaca compensatória, diminuição do consumo de oxigênio, do metabolismo, gerando vasoconstrição e aumentando as proteínas de fase aguda. E a fase flow, que vai ser uma fase catabólica, que vai entrar entre 3 a 10 dias, também vai ser responsável pela manutenção da energia para os tecidos nobres, que vai ser o sistema nervoso central, e o tecido lesado. Com isso, eu vou aumentar o metabolismo, eu vou aumentar a temperatura, consumo de oxigênio, débito, vou levar vasodilatação e vou levar um balanço hídrico nitrogenado. O que é o balanço hídrico? O balanço nitrogenado é o catabolismo proteico, né? O catabolismo tem a ver com a síntese proteica. É o que eu vou medir para estabelecer a minha proteólise. E a segunda fase, da fase flow, é aquela de 10 a 60 dias, né, que pode durar até 60 dias, a fase anabólica, que eu vou estabelecer a recuperação tecidual e vai se caracterizar por um balanço nitrogenado positivo, ou seja, eu vou estar formando um músculo, né, então eu vou ter aumento desses nitrogênios, digamos. E a nova classificação, que é da ESP, acho que essa é de 2019 mesmo, que aí eu vou definir uma fase aguda, que entra precoce e tardia. A precoce é aquela mesma da EB, menos de 24 horas. A tardia, que seria 24 a 72, né, que seria a primeira fase ali da fase flow. E a pós-aguda, que vai ser um padrão dicotômico. Ou seja, eu vou primeiro, o paciente ou ele vai entrar numa resposta de melhora total, e a gente vai ir para a reabilitação, ou esse paciente ele vai entrar numa resposta fixa, ou seja, chama FIX, que é Síndrome da Atividade Inflamatória Persistente Crônica. É aquele paciente que vai ficar com catabolismo aí muito intenso, vai perder peso, vai ficar sarcopênico, vai ficar 2 a 3 meses no CTI, vai acabar aumentando o tempo de permanência, múltiplas infecções, e é esse paciente que vai ficar nessa resposta inflamatória contínua, que é a FIX. E aí agora vem a parte mais interessante, que eu acho que é a gente tentar buscar a aplicabilidade da REMIT dentro do CTI. A primeira pergunta é, como é que a gente pode tentar atenuar a REMIT? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o projeto ACERT e o protocolo ERAS, né? O projeto ACERT é um projeto brasileiro. O ERAS foi um conjunto de cirurgiões que em 2001 se juntaram, né? Reino Unido, Suécia, Dinamarca. Com qual objetivo? Com o objetivo de gerar alguns cuidados cirúrgicos, pós-cirúrgicos, multimodais, que fossem melhorar a estratégia do pós-operatório, no intraoperatório e no pré-operatório para os pacientes e diminuir a mortalidade dos pacientes. Então, qual que é a nossa meta? Uma das coisas que a gente mais ouve falar é na abreviação do jejum. Com isso, eu vou reduzir o estresse, eu vou atenuar o catabolismo proteico e eu vou prevenir e diminuir a disfunção motora do trato gastrointestinal. Por quê? O paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, ele está em jejum. Eu vou aumentar a resistência insulínica, eu vou gerar hiperglicemia, e aí vem as complicações da hiperglicemia, né? Complicações com infecções, ferida. Eu vou gerar também um catabolismo proteico, uma depressão clínica. Com isso, eu vou gerar uma resposta, uma recuperação muito ruim desse doente e aumentar o tempo de permanência dele no hospital. Então, quais são as complicações da gente não tentar melhorar, não tentar atenuar isso? É de aumentar o catabolismo, o estresse oxidativo, gerar hiperglicemia para os pacientes, imunossupressão,
a gente aumenta gasto, tempo de permanência, aumento de morte-mortalidade e aumenta o risco de síndrome de realimentação, de refeeding. No pré-operatório, o que a gente pode fazer para começar a atenuar essa resposta? A gente pode diminuir o tempo de jejum, ou pelo menos adequar ele da forma certa. Por exemplo, alimentos gordurosos é de 8 horas, para alimentos sólidos 6 horas, e líquidos claros até 2 horas. E o que é interessante? É a gente oferecer 2 horas antes do ato cirúrgico 200 ml de maltodextrina. Malte é aquele bebida de carboidrato que o pessoal até toma muito para academia. Isso mostrou, né, uma boa evidência, diminui remite e com 2 horas antes. 400 ml de malte 6 horas antes não teve uma evidência muito forte. E o projeto Acerto coloca isso dentro do guideline dele, né, que o jejum pré-operatório não deve ser prolongado, né, para a maioria dos pacientes candidatos a procedimentos eletivos, recomenda-se jejum de sódio de 6 a 8 horas antes da indução, líquidos como malta devem ser ingeridos 2 horas antes da anestesia, exceto para aqueles pacientes que vão ter um retardo no esvaziamento gástrico esofágico. E, claro, em procedimentos de emergência, que a gente não vai ter como dar tempo de fazer tudo isso. É uma recomendação forte, com um nível de evidência bom, alto. Então, com isso, o que eu vou fazer ofertando esse carboidrato, diminuindo o tempo de jejum desse doente? Eu vou reduzir a resistência insulínica de cerca de 50%, reduzir a incidência de náuseas e vômitos, de deficiência de anatomose, a gente vai reduzir o tempo de internação e vai diminuir aumentar o balanço nitrogenado positivo. É isso. Tem também uma outra frase lá no guideline que ele coloca: existe um benefício da gente fazer uma terapia nutricional pré-operatória? Sim, principalmente para aqueles pacientes que têm risco nutricional, seja ele moderado a alto, e tanto faz a via oral, interal ou parenteral. É também um nível de evidência forte. Então, é ideal que a gente nutra os pacientes antes de submeter eles a um procedimento cirúrgico. E no intraoperatório, o que a gente deve fazer para atenuar a rinite? Manter a estabilidade hemodinâmica, manter a euvolemia, né? Euvolemia sempre, né? A gente já falou sobre isso na minha última aula de manejo volêmico. A gente mantendo o paciente hipervolêmico, voltando do bloco, a gente vai piorar edema de alta, a gente vai aumentar a PVC, diminuir perfusão de órgãos, né? Piorar a anastomose do cirurgião. Então, euvolemia sempre. E para isso a gente tem vários métodos hoje para guiar a nossa volemia. A nossa indicação de expansão ou não de volume, né? A gente deve evitar sempre opioide, porque a gente vai desestimular, né, e piorar a resposta intestinal, né? Bloqueadores neuromusculares, que a gente vai gerar polineuropatia do doente clínico. Os corticoides também, né, não indicados se não houver realmente necessidade. Hemotransfusões necessárias, né, é aquela coisa, o cirurgião vai pedir para colocar hemoglobina de 10, o paciente realmente precisa. Toda vez que a gente faz uma hemotransfusão no CTI, a gente aumenta a mortalidade, e junto com a hemotransfusão e o uso de benzodiazepínico, a gente leva a delírio nesse doente e vai aumentar a mortalidade dele. E drogas de meia-vida longa também, porque o metabolismo vai ser mais identificado, vai ficar circulando mais tempo, então a gente vai ter mais tempo para estudar, para progredir para reabilitação, para deambulação desse doente, né, do pós-operatório, evitar sempre a hipotermia. E aí, uma outra coisa que é uma novidade, não novidade, mas que a gente faz muito, talvez não pense de forma cautelosa, é o soro esquema, né, o soro basal. Se a gente tem uma cirurgia pequena, a gente não deve administrar. Uma cirurgia de médio porte, a gente deve administrar 6 a 8 horas antes. E cirurgias grandes, realmente até adequação alimentar. Por quê? Esse soro esquema, esse soro basal, a gente vai acidificar o meio,
vai levar à lesão endotelial. Então, ele, às vezes, pode ser mais maléfico do que benéfico, por exemplo, de administrar uma cirurgia pequena. Não vale a pena. E no pós-operatório, o que a gente deve fazer? Também evitar o balanço hídrico positivo e a gente deve abreviar o jejum também. E aí vinha uma prática, eu tinha um preceptor até que mandava a gente auscultar o abdômen, mas a ausculta dos ruídos hidroaéreos, né? O que isso tem de implicação? Nada, né? A ausência de ruídos hidroaéreos não impede o início da dieta. O que favorece é porque a presença de ruídos hidroaéreos pode ajudar na tolerância à dieta, mas não impede a ausência deles a gente iniciar a dieta. Isso tem que estar muito claro para a gente. Ainda no pós-operatório, a gente vai abreviar o jejum quando há estabilidade hemodinâmica e metabólica, e de preferência na primeira hora de pós-op, quando o paciente já tem condições, né, metabólicas e hemodinâmicas. O projeto Acerto, ele fala aqui que ela deve ser precoce em até 24 horas. E para pequenas cirurgias, que são essas herniorafias, por vídeo, eletivas, a gente pode começar nessa primeira hora. E as necessidades nutricionais do paciente vão variar de acordo com o período que ele está. Aquela fase inicial, a gente vai ter uma redução do metabolismo, uma redução da necessidade nutricional, para depois a gente voltar por um aumento dessa demanda nutricional, né, da fase de anabolismo. É aqui que mora o risco da gente induzir o paciente a uma síndrome de realimentação. Às vezes, nessa fase ainda de catabolismo, a gente começa, né, o paciente está gastando muito, mas a gente já quer chegar logo no objetivo final da dieta. É nessa fase que a gente perde o doente, porque a gente quer chegar no objetivo, ele não dá conta, ele ainda está ainda sob, né, sob uma resposta, ainda uma exigência metabólica, imunológica, e ele vai levar uma síndrome de realimentação e aumentar a mortalidade, se a gente não tiver tranquilidade, né, calma para chegar no objetivo. Uma coisa interessante é que no manejo do pós-op, a gente viu que pacientes com colesterol total abaixo de 100, aqui até a taxa de colocou 126, tiveram pior prognóstico, o desfecho foi ruim, aumentou a mortalidade, colesterol total abaixo de 100. E aí, aqui eu coloquei principalmente os pontos do projeto ACER, que eles colocam no pré-operatório, o que a gente deve fazer, né? Sempre informar o paciente e aconselhar, abreviar o jejum sempre, estimular a ingestão dessas bebidas com carboidrato, dar apoio nutricional. Quando a gente coloca imunonutrição, é quando a gente faz aquela nutrição antes pré-operatório, abolir preparo de colo, sempre antibióticos profiláticos e tentar menor possível de ampliação, né? São antibióticos mais simples, digamos assim, cefazolina, né? A gente não vai logo iniciar um antibiótico de amplo espectro para profilaxia. Prevenção de TVP e TEP. No pós-operatório também a gente vai estimular a realimentação precoce. Essa progressão rápida da dieta é variável com aquele momento que o doente está e a tolerância, porque a gente sabe que a gente deve ofertar alguma coisa a nada, né? Sempre tentando progredir a consistência e a quantidade calórica e nutricional. A restrição de fluidos, eu nem colocaria restrição, colocaria a guiar os fluidos, né? De acordo com a necessidade. Estimular sempre a mobilização desse doente. Analgesia adequada, sempre buscando não usar opioide. Controle de náuseas e vômitos, induzir a terapia nutricional para a gente sempre adequar a demanda e tentar chegar a um balanço nitrogenado zerado. E sempre o manejo glicêmico de forma adequada, visando sempre manter uma taxa glicêmica de 140, 180 e buscando uma taxa contínua,
Variações são ruins. O ideal é contínuo, você sempre mantendo a mesma faixa. É isso que eu trouxe. Obrigada a todos. Estou à disposição. Cíntia, muito obrigado pela aula, brilhante, mais uma vez, né? O Luigi teve que se ausentar aí e eu queria abrir a oportunidade para quem está aqui com a gente perguntar, comentar. Então, por favor, quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão aí e perguntar. Eu queria deixar como... Espera aí que está aparecendo alguma coisa no chat aqui. A Niara perguntou: paciente pós-operatório de grande porte, qual o melhor momento de início da NPT? Fácil, imediato, com ajuste dos componentes? Niara, essa questão do momento ideal da NPT é a gente avaliar a estabilidade clínica e metabólica. É isso que, primeiro, a NPT ela tem que ser indicada. O paciente não tem via interal, porque sempre é preferível a via interal. Apesar de que, não é o objetivo da nossa aula, mas o último protocolo da Aspen, de 2021, foi um protocolo um pouco controverso. Eu estudei ele para a prova, e, na verdade, não houve diferença entre ofertar a terapia interal e parenteral. O que foi visto é que a gente tem que ofertar caloria para o paciente, seja qualquer via. Só que foi um guideline que gerou muita confusão, muito estranhamento. Então, até é difícil a gente falar, porque seguindo o protocolo da ESPEN, a gente sabe que a NPT tem as indicações e contraindicações, e as indicações têm que ser muito criteriosas. Eu começo a NPT, eu vou solicitar a NPT quando eu vejo meu paciente com lactato estável, já com uma nora abaixo aí. A gente coloca 20 ml hora, mas talvez seria 0,5 microgramas quilo minuto, isso acho que vai variar, mas sempre tentando buscar uma estabilidade mínima e uma estabilidade metabólica de lactato, perfusionais. E componentes, eu não sei se é componentes de tudo, por exemplo, carboidrato, lipídio, proteína. A gente vai buscar uma proteína entre 1,2 a 2. E isso vai de acordo com a demanda, o balanço nitrogenado de cada paciente. E sempre buscando o início da dieta numa vazão, num objetivo menor, até progredir para 100% do JET. Não sei se eu expliquei claramente. Assim, só complementando, né? Você vai indicar NPT de acordo com o risco nutricional do seu paciente. Sim. Né? Então, se o paciente já veio no pré-operatório há 7 dias sem ver cor de dieta, e no pós-operatório imediato ele não tem uma via enteral preferencial, esse paciente, por si só, já é um alto risco nutricional. Então, está indicado você nutrir esse paciente de algum jeito, né? Seja ele por via parenteral, né? Que no caso é porque você não tem via enteral, né? Então, se a gente tiver um catéter com, né, de baixa manipulação, protocolos bem estabelecidos de manutenção da via, né? Teoricamente, você então consegue nutrir esse paciente de forma segura, né? E de forma adequada, pelo menos até você conseguir depois uma via definitiva aí para você dar seguimento. O ideal é que todo paciente no pré-operatório de cirurgia grande, né, seja avaliado por um nutrólogo nutricionista, estabelecido o risco nutricional desse doente. Se a cirurgia for eletiva, esse paciente deve receber, como a Cíntia falou, um preparo nutricional prévio, de modo a restabelecer minimamente, né,
as capacidades, né, nutricionais desse paciente, para que ele vá depois para o bloco, né, na melhor situação possível, que infelizmente não é a nossa realidade, né? Ô, Cíntia, o Jonatas está perguntando se você consegue encaminhar depois as referências da aula. Eu coloquei para ele que na parte Tá. de abreviação está no canto inferior, mas eu vou mandar a aula para ele conseguir pegar o número de o DOI de cada artigo. Mas a parte inicial foram várias aulas, porque é uma parte mais fisiológica, então não usei muito uma única referência. Mas eu mando. Gente, mais alguém? Alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem está falando? É o Buda? Fala, Buda. Beleza? Manda lá. Cíntia, boa noite, parabéns pela aula, viu? Excelente. Obrigada, prazer te ver aqui. Muito bom. Queria só fazer uma pergunta relacionada à questão da resposta ao trauma, né? Que a gente ainda observa que muito nos nossos pacientes na UTI, principalmente os pós-operatórios de cirurgia abdominal, pós-operatório de cirurgia ortopédica, né? Eles acabam fazendo uma resposta inflamatória, né? Quando eles são até um pouco mais idosos, né? Fazendo uma resposta inflamatória um pouco mais prolongada. E aí, não só para vocês, sim para os demais colegas, qual que seria, na sua opinião, a respeito do uso do corticoide nesses pacientes no pós-operatório? Porque eu tenho visto alguns serviços aqui em Belo Horizonte usando, entendeu? E eu não tenho opinião formada a respeito, sabe? Vejo, acaba usando lá no São José mesmo, a gente, em um paciente ou outro, um plantonista acaba usando, entendeu? E eu ainda não encontrei nada na literatura a respeito, entendeu? Até um pouco fora do que está escrito aqui, mas alguma coisa que eu já observei aqui em alguns serviços em BH, entendeu? Lá no Mater Dei e nos outros hospitais que vocês trabalham, tem esse tipo de cultura de usar o corticoide, né? Fábio, se puder dar uma moral aí, entendeu? Porque é uma coisa que eu sempre fico com dúvida. O que eu olhei, sabe, o Wellington, acima de 0,25 microgramas de nora por quilo, que é a mesma indicação da sepse, tá? Mas não tem no pós-operatório imediato um nível de evidência. Mas, Fábio e Paola, se quiserem, Juarez também aí, o que vocês acham? É importante para os residentes aqui, de uma forma geral, situar a fase da remite, sobretudo na primeira fase, porque depois se sobrepõem muitas coisas, mas na primeira fase, a gente faz um hiperaldo entre aspas, pelo aumento da produção de aldosterona, que é um mineral corticoide, a gente acaba retendo um pouco mais de sódio. A retenção de sódio no remite inicial significa reter água. São todas as medidas para não perder sódio, para poder reter mais água e melhorar o aspecto perfusional. Acontece que nós sabemos que quando essa resposta inflamatória ou o remite ele se prolonga, a corticoide, a suprarrenal abre o bico. E aí é a fase da gente entrar com corticoide. Não existe um cut-off, né? Aquele momento que a gente fala, não, ontem não era e hoje é. É muito da sensibilidade e da avaliação diária desse perfil de paciente. Quando ele começa a não sustentar um sódio mais alto, um potássio mais baixo, a gente percebe que esse sódio já começa a cair, geralmente o potássio aumentar, geralmente vem associado também a umas desautonomias, ao uso de amina vasoativa, que não consegue reduzir. Essa é a hora que o paciente está fazendo uma disfunção tireoidiana, suprarrenal, de adrenal. Então, geralmente, é nessa fase que a gente inicia o uso do corticoide, porque geralmente essa fase vem associada à amina vasoativa. Então, ficou fácil a gente relacionar o corticoide ao uso de amina vasoativa. Mas na resposta da remite inicial, fica difícil iniciar um corticoide logo de cara. Então, eu não vejo isso com muita frequência. Mas, sim, você tem razão, tem alguns serviços que usam mesmo. O paciente já chega grave, eventualmente, mesmo sem amina vasoativa, alguns serviços ainda estão usando corticoide inicialmente. Mas, na prática, como orientação prática, o que a gente tem feito é usar quando está em uso de amina vasoativa em dose alta, desde que não esteja com sódio alto nem potássio baixo, né?
Me corrigem Exatamente, é aí. o que a gente tem feito lá nas ciências médicas, né? Tem observado muito isso, entendeu? E aí, nesse contexto, a gente acaba entrando, né, no caso, no hoje sim, amanhã é outro dia, entendeu? Observar o time mesmo que a gente tem visto, que a gente tem feito lá, entendeu? É. Importante disso tudo, talvez, obviamente tirando as filigranas, mas em relação à dieta, que a dificuldade maior é nos remites não esperados, né? Naqueles traumas não esperados, que é a sepse, as barrigadas que saem do controle, as fístulas e tudo mais. Importante que os residentes não negligenciem o uso precoce da dieta. Obviamente, de 21, realmente é o último consenso que realmente é muito controverso, porque a gente sabe que a preferência da dieta é enteral, por redução da translocação bacteriana, e por redução do número de sepsis e, consequentemente, redução da CIRS. Então, até o que nós temos até o momento é início de dieta o mais precoce possível. E é assim no remite, é assim na sepsis, é assim em qualquer situação. E não é necessário que se atinja o JET de forma muito rápida. O objetivo não é atingir o JET, o objetivo é ter nutrição na luz intestinal para você manter a qualidade do seu enterócito e automaticamente ser imunomoduladora positiva. E a gente não mais negligenciar a dieta no sentido de aguardar o outro dia, discutir o caso, para aí sim começar a dieta. Dieta é de início precoce, assim como as medidas de melhora perfusional, obviamente dentro de uma possibilidade. Se é possível, se tem estabilidade hemodinâmica, vamos iniciar a dieta o mais precoce possível, mesmo que ela seja trófica. Isso é o que nós não podemos negligenciar e talvez seja o que fica mais importante aqui de mensagem que a Cíntia passou aí. Esse último protocolo aí da Aspen é ruim, né, Fábio? Tipo, dieta interal, parenteral, não, tanto faz, qualquer uma, nenhuma mudou. Pois é. É bem cheio de viés, Realmente, né? Muito controverso. Não sei. Eu ainda realmente Eu penso também que é um pouco de preconceito que mineiro tem com NPT, né? Se você vê esses hospitais em São Paulo, Sírio, né? O cadê o Zé? Einstein, né? Oi? Cadê o Zé para contar pra gente? O Bolsonaro mesmo. Bolsonaro, qualquer dor no estômago que ele tinha, eles passavam um pique no primeiro dia e ligavam NPT, né? Então, eu tenho essa impressão que nós em Minas temos um certo preconceito com o NPT. A gente tá usando aqui mais ou menos parecido, um pouco para mais, viu? Do que os em Minas, NPT. Mas a questão de iniciar rápido é bem parecida. Acho que não deve esperar, assim, a cirurgia não veio, já pega a orientação antes e começa. E NPT, realmente, igual o Jones falou, tipo assim, se tem estabilidade, tudo, e tá contraindicado, e prescreve e começa, entendeu? Não espera, não. Não é para ontem a dieta. E até porque é uma crítica que eu sempre faço lá nas reuniões lá do grupo de nutrição lá do Célio de Castro, né? É que nós não temos um controle efetivo de efetividade do tempo que essas dietas são ministradas para o paciente. Seja a NPT ainda, essa aí a gente até não tem tanta falha, porque é bomba de infusão contínua no acesso venoso, né? Mas as dietas enterais, às 22 horas que nós pretendemos que ela seja ministrada, se você pegar não existe uma estatística de por quanto desse período ela efetivamente é ministrada, né? Porque a gente sabe que à noite as meninas às vezes pegam o passômetro, preenchem ele por algumas horas, já prevendo evento futuro, e muitas vezes a sonda desloca, a bomba para, a sonda obstrui, né? E a gente não tem um controle exato de tempo e efetividade dessa dieta enteral e nem um controle de peso muito preciso desses pacientes, né? O ideal seria que o paciente entrasse no CTI e não tivesse uma perda muito maior do que 5, 10% na saída, né? Se a gente conseguisse ter um suporte nutricional efetivo e bem controlado, né? E a gente não tem esse controle, né? É até uma proposta que eu sempre faço para os meus da nutrição é começar a ter um controle, pelo menos, da efetividade do que realmente é ministrado de dieta para esses pacientes, né?
E a gente sabe que se a gente perde o status, o status nutricional do paciente, lá na frente, depois, para recuperar, às vezes, é uma situação praticamente irreversível, né? Que a aquexia profunda não tem reversão, né? O que eu Aí, vejo Juarez, assim, lá, o Juarez, é que eu, às vezes, fico pensando como é que elas conseguem quantificar a perda muscular, a perda, né, desse paciente, sabe? Porque dobra não é o ideal no paciente crítico. Cada dia ele está de um tamanho. E aí, a gente não tem, por exemplo, balanço nitrogenato efetivo, a gente não tem calorimetria. Então, eu fico até pensando de um tema para os meninos para fazer o TCC, é a gente otimizar medida de reto femoral, como a cada 48 horas, para ver se esse paciente está ou não, né, evoluindo para uma sarcopenia ou uma perda proteica importante, sabe? É uma ideia, assim, que eu fico pensando, sabe? Não sei qual que é a sua opinião. A tendência hoje com ultrassonografia portátil, inclusive, é até em consultório fazer isso, né? Seria até uma opção a bioimpedância, né? Se fazer a aferição do que o paciente realmente está perdendo de faneiro adiposo e ganhando em massa muscular, né? Então, é um trabalho interessante mesmo, né? A gente traçar um protocolo com topografia anatômica, né, reprodutível, né, para a gente fazer a mensuração sempre no mesmo local, né? E fazer, às vezes, aí uma amostra aí doente lá no hospital que não falta, né? E pode ser de múltiplas patologias, né? Múltiplas etiologias, né? E daria um TCC que daria para publicar até no jornal estrangeiro, né? Não, é um ótimo tema. Eu falei até com os meninos que outro dia me perguntaram lá na oficina de ultrassom sobre avaliação do reto. Não, eu acho muito interessante. Muito bom, gente. Queria agradecer mais uma vez a doutora Cíntia, a todos que participaram. Se surgir alguma dúvida adicional, o pessoal sabe onde procura a gente, né? Então tá bom, gente. Boa noite, valeu demais, até semana que vem, viu? Abraço.